Meu nome é Walter Leite e vou fazer uma reflexão sobre Sócrates. Sócrates, mito ou verdade? Existem duas correntes dentro da história da filosofia. Uma corrente que defende que realmente existiu Sócrates histórico, que ele existiu, que ele congregou a juventude, que ele foi o mestre de Platão e de muitas pessoas, e que foi, vamos dizer assim, o fundador da filosofia, e que usava um método filosófico chamado maiêutica, que é uma forma de questionamento, uma dialética socrática, e que envolvia as pessoas. Sócrates foi filho de uma parteira e ele sempre associava a busca do conhecimento, o aprendizado, como um parto. E que ele sempre afirmava também que o seu trabalho era o mesmo que a sua mãe fazia, ou seja, que apenas permitir, favorecer que a criança nascesse bem, evidentemente. E que, até que a criança nascesse, a mãe sofria bastante. Mas, logo após o nascimento, a felicidade era imensa. Ele faz essa metáfora sempre dizendo que o conhecimento também é como esse parto. Existe a dor inicial e quando a pessoa galga o conhecimento, principalmente o autoconhecimento, a alegria é muito grande. Sócrates sempre também usava uma frase: homem, conhece-te a ti mesmo. É sempre importante, ele sempre dizia isso. A chave, ele gostava de dizer também: uma vida não examinada não merece ser vivida. E na Apologia, o diálogo de Platão, a Apologia de Sócrates, é contado de uma forma detalhada, minuciosa, como Sócrates foi condenado. Ele foi condenado a beber cicuta, é um veneno muito poderoso, porque sobre duas acusações. Primeira, corromper a juventude. E segundo, cultuar deuses estranhos. E aí, com essas duas acusações, Sócrates foi condenado. Se ele tivesse suplicado, se ele tivesse, na Apologia mostra, solicitado, ele teria sido poupado. Mas Sócrates, na sua defesa, foi enfático. Ele disse de uma forma bem clara: o Estado é que deveria pagar uma pensão a mim até o final da minha vida. Tem outra passagem interessante de Sócrates, quando ele estava já na véspera da sua execução. Os seus adeptos subornaram o carcereiro e chegaram para Sócrates que ele podia fugir. O Sócrates, mais uma vez, surpreendeu. Ele disse assim: ora, se eu morrer e não existir nada mais, for o final, tudo acabar, quem vai estar lá para sofrer? E continuou: e se eu morrer e tiver o paraíso, tiver uma vida muito melhor? Aí Sócrates disse: de qualquer jeito eu saio ganhando, porque ele tem uma vida muito melhor, um paraíso, ele vai estar saboreando. E se não tiver, ele não vai estar presente, evidentemente, para sofrer. E ele disse: eu vou ficar. E no final ele disse que devia um galo, uma moeda lá, a uma pessoa. Essa é a história, em linhas gerais.
por qual é a fundamentação das pessoas que afirmam que Sócrates pode não ter existido, que Sócrates não existiu, o Sócrates histórico. Baseado em quê? Aí é que a gente tem que fazer a reflexão. A primeira é baseada, fundamentado, primeiro, no aspecto que Sócrates jamais escreveu alguma coisa. Não existe um escrito sobre Sócrates, né? Ele viveu no século IV a.C., já nasceu no final do século IV a.C. e foi executado no ano 399 a.C., certo? E ele nasceu 470 a.C., século IV. Então, essa é a história que nada escreveu. Ele usava a maêutica, era uma dialética socrática, que envolvia as pessoas com perguntas, ia perguntando e ao mesmo tempo envolvendo as pessoas e fazia com que a própria pessoa entrasse em contradição. Com isso, com essa sua forma irônica e a sua dialética, ele fez muitos inimigos. E muita gente ficou com raiva, perseguiu, e realmente não foi muito difícil a sua condenação devido às inúmeras inimizades. Isso aí é um ponto que também favoreceu bastante. A gente precisa ver. Então, essa é a primeira tese, que ele não escreveu nada, e que a segunda tese é que Sócrates foi apenas um personagem dos diálogos de Platão. Esse é. Platão foi o filósofo, realmente, que fundador da academia, foi o mestre de Aristóteles, criou a sua teoria da forma, que permitiu que o cristianismo adotasse muito esse princípio, e por isso foi denominado o cristianismo de platonismo do povo. E Platão criava então a dualidade, o mundo das ideias, onde existia tudo era cópias perfeitas e eternas, fora do tempo, e que aqui no mundo obscuro, era o mundo da sombra, só existia cópias imperfeitas das cópias perfeitas que existia, é evidente, no mundo das ideias. E foi uma pessoa fundamental, escreveu inúmeros diálogos, e sempre os seus diálogos, Sócrates é o personagem principal. E no diálogo que ele fala da apologia de Sócrates, ele mostra todo o processo, nessa apologia de Sócrates, ele mostra todo o processo dos julgamentos e condenação de Sócrates. Então, a tese é fundamentada nesse aspecto, porque não existe. E como naquela época de Aristóteles, quase todos os seus escritos foram exterminados. O que sobrou, o que passou para a história de Aristóteles foram apenas suas anotações. A mesma forma aconteceu com Platão, se perdeu muito conteúdo. Isso aí é um fato. Mas Sócrates realmente não escreveu. Então, as pessoas defendem essa ideia de que Platão criou, então, Sócrates como personagem. E aí aplicou toda a filosofia do Platão como se fosse o Sócrates que estivesse sendo o idealizador, o mestre desta filosofia. A tese é fundamentada nessa. E quem defende é baseado em quê? A defesa da existência de Sócrates. A primeira defesa, ela é baseada nos inúmeros, nos escritos, tanto de Platão, minuciosos, como mostrando a sua condenação,
mostrando o julgamento. Também teve a Nuvens de Aristófanes, que também era um crítico, era um discípulo e também crítico de Sócrates. Então, a defesa se baseia nesses escritos, que se ele não existisse, fosse só um personagem, não existiria, evidentemente, as críticas, os escritos, falando do Sócrates. E por que eles iam inventar um julgamento para um personagem? Um julgamento, uma condenação, todo um processo. Então, essa é a tese, primeira tese da defesa. E outros é que não foi somente Sócrates que nada escreveu. Aí a gente pode dizer Lao Tse, um sábio chinês, que também desapareceu de forma obscura, quem não sabe. Jesus Cristo, Jesus e muitos outros que nada escreveram, evidentemente, mas que ficou, que comprovadamente tiveram a sua existência histórica. Então, as duas correntes são uma controvérsia, vamos dizer, filosófica, a controvérsia da história da filosofia. Eu, apesar de não ser um profundo conhecedor da filosofia, sou um admirador da filosofia. Sou um autodidata que lê, que estuda fora da academia e que procura entender. Então, fundamentado no que eu li, na experiência, eu defendo a tese da existência de Sócrates como um ser que viveu na Grécia, que faleceu e que teve uma atuação histórica dentro da filosofia, que participou da Guerra do Peloponeso e que toda aquela sua vida, a vida histórica de Sócrates, que teve um encontro com o oráculo de Delfos, e que disse para ele, que o Sócrates perguntou qual é o homem mais inteligente da Grécia. E aí o oráculo disse, é o Sócrates. E o Sócrates disse, logo eu, que sei que nada sei, que era a frase que Sócrates gostava de afirmar. Só sei uma coisa, que nada sei. Enquanto as pessoas, no orgulho, na arrogância, diziam que sabia, Sócrates sempre dizia, eu tenho uma verdade que supera qualquer outra, é que eu nada sei. Eu não posso afirmar. Então Sócrates foi esta pessoa. Como o oráculo disse que ele era o homem mais inteligente, ele saiu em busca de comprovar isso. E fazia, usando a dialética socrática, a maêutica, chegava para as pessoas que tinham fama, que tinham reputação de inteligência, e ele começava a fazer perguntas e descobria que a pessoa nada sabia. E aí o Sócrates dizia, eu estou na frente destas pessoas porque eles não sabem que não sabem. E eu já cheguei à convicção de que nada sei. Aí é o ponto. Ainda hoje tem muita gente que acha que sabe muito. Na verdade, que o homem, mesmo que saiba alguma coisa, ele não vai saber nada. Então, a ética de Sócrates, ele defendia uma ética, quero, posso e devo. Ele disse, se você responder sim a esses 3 questionamentos, o que você deseja é correto. Quero, primeiro, a pessoa tem que querer. Segundo, posso, ele pode fazer. E devo. Então, ele buscava uma vida, e a virtude, ele dizia, a prática da virtude, buscar a virtude,
Claro que na Grécia Antiga o sentido de virtude era outro. Aristóteles também fala em virtude. Você olhar o significado do cristianismo para cá, da Idade Média, cristianismo para cá, o termo virtude passou a ter um valor ético e moral, de qualidade moral e qualidade ética. Lá na Grécia clássica, na época que viveu Sócrates, Platão e Aristóteles, virtude era, como se dizia assim, uma qualidade. Ele dava até o Aristóteles sempre dava um exemplo interessante. Um cavalo que é bom, que corre bem, é um cavalo virtuoso. Um olho que enxerga bem, que cumpria a finalidade bem, que tudo tem uma finalidade, aquilo que é martelo. É um olho virtuoso. Então, virtude era diferente do que o conceito ético e moral que a gente tem hoje. Mas Sócrates salientava esse aspecto aí também. Ter uma vida virtuosa, buscar a felicidade, o equilíbrio. Isso aí surgia com essas práticas. Então, a conclusão que eu chego é esse aspecto, que ele foi o influenciador. Eu acredito que nos primeiros diálogos de Platão, apesar de eu ter lido alguma coisa, e os primeiros diálogos de Platão, realmente Sócrates, ele fala do Sócrates real. Ele traz a filosofia do Sócrates, o pensamento do Sócrates histórico. Lá nos últimos diálogos que foram de Platão, que foram chamados diálogos tardios, aí eu acredito que já foi o Sócrates, o Platão, colocando a sua filosofia como se o Sócrates tivesse. Porque com a morte de Sócrates, Platão começou a divulgar seu mestre, através dos seus diálogos. Portanto, nos diálogos tardios, eu acredito que aí realmente Platão colocava a filosofia dele mesmo, de Platão. Mas nos primeiros diálogos, eu tenho plena certeza de que ele colocava realmente a filosofia do Sócrates. Se o amigo gostou, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva e acione o sino para receber novos vídeos. Se gostou, dê seu like, curta, deixe seus comentários, nos incentivando e divulgue nosso canal compartilhando. Meu nome é Walter Leite.